Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo no mundo das motas modernas. E não é só olhar para elas como uma máquina, sabem? É mais como descobrir uma coleção de soluções de engenharia super inteligentes para problemas bem complexos. Porque, acreditem, por baixo daquela carnagem toda há uma história incrível de física, eletrónica e design, tudo a funcionar em conjunto na busca da tal condução perfeita. Então, qual é o nosso percurso? Primeiro, vamos focar-nos na busca pelo controle, ou seja, como é que as motas se agarram à estrada. Depois, mergulhamos no coração da máquina, o motor, claro. A seguir, exploramos o que é basicamente o seu sistema nervoso digital. E, por fim, vamos ver como é que tudo isto se junta para criar uma superbike moderna. Vamos a isso! Bem, à primeira vista, uma moto até pode parecer simples, não é? Duas rodas, um motor, um guiador. Mas essa simplicidade, na verdade, esconde uma autêntica sinfonia de sistemas, todos interligados. Cada componente é como uma peça de um puzzle, afinado ao pormenor para funcionar em harmonia total. E isso leva-nos ao primeiro grande desafio da engenharia de uma moto, o controle. Pensem nisto. Como é que se consegue manter uma máquina que, por natureza, é instável, super estável a alta velocidade e, ao mesmo tempo, ágil o suficiente para uma estrada cheia de curvas? A resposta está na forma como os engenheiros conseguiram dominar as forças da estrada. E isto leva-nos à questão central no design da suspensão. Por um lado, queremos que a moto absorva os solavancos para termos uma viagem confortável. Por outro, precisamos que ela nos diga exatamente o que se está a passar na estrada para uma condução precisa. Estes dois objetivos parecem contraditórios, certo? Então, como é que se resolve este dilema? A base de tudo na suspensão traseira moderna é o braço oscilante. É basicamente a articulação que deixa a roda de trás mover-se para cima e para baixo de forma independente do resto da moto. É uma configuração simples, mas super eficaz, que permite à roda reagir num instante às imperfeições da estrada, mantendo sempre o pneu colado ao asfalto. E isso, claro, significa máxima tração e controle. Agora, é aqui que a coisa fica mesmo interessante. É a evolução. Os amortecedores convencionais são muito diretos. O que a roda faz, o amortecedor sente. Simples. Mas sistemas como o ProLink da Honda, bem, eles introduzem uma articulação inteligente. Esta pequena peça extra altera a forma como a força é aplicada ao amortecedor. E o resultado? Em solavancos pequenos, a condução é suave. Mas quando apanhamos um buraco a sério, a articulação torna a suspensão cada vez mais rígida, evitando que esgote o curso. É literalmente o melhor dos dois mundos. Ok, já falamos do controle em movimento, agora vamos falar do controle na hora de parar. E travar numa moto é uma arte. Se aplicamos demasiada força à frente, a roda pode bloquear. Se aplicamos demasiado atrás, é pouco eficaz porque o peso vai todo para a frente. Encontrar aquele equilíbrio perfeito, especialmente numa situação de pânico, é um dos maiores desafios para qualquer motociclista. Mas claro, a engenharia tem uma solução para isto. O sistema de travagem duplo combinado com ABS. Pensem nisto como uma rede de segurança inteligente. Quer se use o travão da frente ou o de trás, o sistema distribui automaticamente a força pelas duas rodas, procurando sempre a proporção ideal. E claro, o ABS está sempre lá, pronto a intervir para evitar que as rodas bloqueiem se passarmos do limite da tração. E a magia por trás disto tudo é a válvula de controle proporcional, ou PCV. Isto não é um simples divisor de força, não. É um dispositivo dinâmico que funciona em 3 fases. No início, distribui a força numa proporção fixa. À medida que se trava com mais força, um pistão entra em ação e ajusta essa proporção. E numa travagem a fundo de emergência, outro pistão entra em cena para garantir uma força máxima, mas estável. É um sistema mecânico a tomar decisões inteligentes em milissegundos, incrível. Muito bem, vamos agora passar da arte do controle para a fonte de tudo, a busca pela potência. Porque o motor não é só sobre força bruta, é sobre extrair a energia do combustível da forma mais eficiente possível e transformá-la em movimento. Movimento emocionante e, claro, controlável. No centro de qualquer motor a 4 tempos está o trem de válvulas. O design SOHC, com uma só árvore de cames, é elegante na sua simplicidade. Mas para o máximo desempenho, o DOHC, com dupla árvore de cames, é o rei. Ter árvores de cames separadas para a admissão e para o escape permite otimizar o fluxo de ar a altas rotações, e isso traduz em mais potência e mais eficiência. Um dos designs mais inovadores para melhorar a eficiência é o RFC. Ora bem, em vez de as válvulas estarem paralelas umas às outras, aqui elas estão dispostas radialmente, como os raios de uma roda, e à volta de uma vela de ignição que fica mesmo no centro. Isto cria uma câmara de combustão que é quase uma meia esfera perfeita. Mas por que é que isso é importante?
E a resposta está na pura geometria. Uma esfera é a forma que tem a menor área de superfície para um determinado volume. Portanto, uma câmara de combustão hemisférica minimiza a quantidade de calor que se perde durante a combustão. E o que é que isso significa? Significa que mais energia da explosão é convertida em pressão sobre o pistão, o que aumenta a potência e permite usar taxas de combustão mais altas. É pura elegância termodinâmica. Claro que toda esta potência gera um subproduto que não podemos evitar. Calor. Muito calor. E gerir esse calor é tão crucial como gerar a potência. Um sistema de arrefecimento eficiente, seja a ar ou a líquido, garante que o motor trabalhe sempre na sua temperatura ideal. E isso previne o desgaste e mantém o desempenho consistente, volta após volta. Ok, já vimos a parte mecânica, os músculos e o esqueleto. Agora, vamos explorar o cérebro e o sistema nervoso que controla tudo isto. Porque as motas modernas não são só mecânica, são máquinas eletromecânicas onde o silício, o chip, é tão importante como o aço. Para percebermos a eletrónica da mota, esqueçam os fios por um segundo. Pensem num sistema de canos de água. A sério, esta analogia é perfeita. A voltagem é como a pressão da água, a força que a empurra. A corrente elétrica é o fluxo, a quantidade de água que está a passar. E a resistência, bem, isso é a largura do cano. Um cano mais estreito oferece mais resistência à passagem da água. Com esta imagem na cabeça, de repente, estes conceitos elétricos tornam-se muito mais intuitivos, não acham? E a relação entre estes três elementos é definida por uma equação única e super elegante. A lei de Ohm é, basicamente, a fundação de todos os circuitos elétricos da mota. Ao perceber que a corrente depende diretamente da voltagem e inversamente da resistência, os engenheiros conseguem projetar e diagnosticar cada componente elétrico, desde um simples farol até ao complexo sistema de injeção de combustível. A evolução do controle elétrico tem sido absolutamente notável. Começámos com interruptores simples, depois passamos para feixes de cabos super complexos, mas ainda com controle manual. O grande salto foi a introdução da unidade de controle eletrónico, a ECO. De repente, a moto passou a ter um cérebro capaz de receber informações e tomar decisões em tempo real, gerindo sistemas sofisticados como a injeção programada de combustível. A ECU é mesmo o centro de tudo. É um processador que está constantemente a receber um fluxo de dados de vários sensores. A que velocidade roda o motor, o quão aberto está o acelerador, a densidade do ar, até o ângulo de inclinação da moto. Ele processa isto tudo em tempo real para calcular a quantidade exata de combustível e o momento preciso da ignição. Tudo para otimizar o desempenho a cada instante. E isto leva-nos à secção final, onde tudo se junta. Uma superbike moderna não é uma coleção de peças a trabalhar lado a lado. É um organismo totalmente integrado, onde os sistemas mecânicos e digitais estão em constante comunicação. Reparem só nestas interligações. Os sensores de velocidade das rodas dão a informação ao sistema ABS. A posição do acelerador envia um sinal digital para a ECU. Aquele sensor de ângulo de inclinação é uma medida de segurança vital, capaz de cortar o motor numa queda. E a temperatura do motor influencia tudo, desde a ventoinha até à mistura de combustível. É um sistema nervoso, digital e mecânico, a trabalhar como um só. Bem, vimos como o controlo, a potência e a inteligência evoluíram e se integraram para criar a moto moderna. Mas a busca nunca termina. À medida que esta fusão entre o mecânico e o digital se torna cada vez mais profunda, a questão que fica no ar é: o que vem a seguir? Suspensão preditiva? Travagem assistida por inteligência artificial? Uma coisa é certa, a busca pela condução perfeita está muito longe de ter acabado.